Uma coisa que nós temos que observar é que nós não somos melhor do que aqueles que não servem a Deus ou aqueles que servem a Deus também não são melhor do que nós. Diante de Deus, todos nós somos iguais. É claro que Deus não faz exceção de pessoas. Se você quer receber a graça de Deus, você tem que se render a Ele. Nós temos que nos render a Ele. É claro que a palavra de Deus fala que há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E nós temos que tomar muito cuidado quando a gente estiver na presença dos ímpios, porque tudo que eles querem é achar defeito para poder nos acusar, para poder nos condenar. Embora, quando a gente está fazendo as coisas certas, a gente não tem que se preocupar com disse-me-disse, com quem falou, com quem deixou de falar, porque mesmo que eles não encontrem nada de errado em você, eles vão inventar, porque o diabo ele fica clamufado na vida dessas pessoas para que elas nos olhem com maus olhos, para que elas tenham uma má impressão da gente. A gente não tem que se preocupar muito com isso, não, com o que os outros vão falar ou que vão deixar de falar, porque de qualquer maneira eles vão falar. Mesmo sem você dar motivo, eles vão encontrar algo para te acusar. E nós temos que tomar cuidado. Eu tenho um amigo que o irmão dele estava fazendo aniversário. Ele é cristão e o irmão dele não é. Aí ele me convidou para nós irmos no aniversário do irmão dele. Aí eu falei para ele assim, eu não vou. Aí ele falou para mim assim, Daguia, não tem nada a ver, tem que tomar cuidado, viu? Esse negócio que não tem nada a ver, tem muitos crentes se lascando por causa disso. Tem muitos crentes se arrebentando por conta desse não tem nada a ver. Tem a ver sim. Você tem que prestar muita atenção. Quais são os lugares que você anda? Se você já teve vícios no passado, você já teve vícios com bebida, com cigarro. Se você realmente não está liberto, você tem que, e você quer se libertar, você tem que evitar esses lugares. No caso, ele é, um novo convertido e ele foi nesse aniversário do irmão dele. E aí, quando chegou lá, todo mundo ali na farra, bebendo, dançando, né? Aí teve gente lá que quis realmente fazer um teste com ele para ver se ele realmente se ele realmente era crente, né? Porque os incrédulos são assim. Quando um cristão decide largar as coisas erradas, eles duvidam e eles querem colocar a pessoa à prova. Aí alguém lá ofereceu bebida para ele. E ele, aí falaram, mas não tem ninguém da sua igreja aqui vendo, nós estamos aqui, tudo em família. Tem problema não, bebe só um pouquinho aí, ninguém tá vendo. Só que meu irmão e minha irmã pode não estar vendo o que eu estou fazendo, mas Deus está vendo. E nós não devemos nada para outro ser humano, nós devemos para Deus. É Ele que vê tudo o que a gente faz. A palavra
de Deus fala que os olhos de Deus está pela terra a vigiar aquele que o ama em espírito e em verdade. Então, independente do lugar que você esteja, que nós esteja, nós temos que ter a nossa conduta de mulher de Deus, de homem de Deus, de cristão, né? Se você for fazer as coisas erradas que eles estão fazendo, qual é a diferença que você está tendo deles? Nenhuma. E isso eu repito a te falar que nós não somos melhores do que ninguém. Mas tem a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Enfim, ele aceitou a bebida, daí a pouco ele já estava lá totalmente desnorteado, bebendo, dançando. E o que aconteceu? Todo mundo lá ficou, todo mundo na festa, que sabia que ele era crente, ficaram zombando dele, dando risada dele, dizendo, mas você não é crente? Eu sabia que você não era crente coisa nenhuma, eu sabia que você não tinha mudado, você estava fingindo. Mas por quê? Porque ele não vigiou. Se ele se achou de dizer assim, não, eu estou liberto, então eu vou e eu não vou beber. Só que quando ele chegou lá, a força, a opressão maligna foi tanta em cima dele e ele não vigiou e caiu novamente. Aí um dia a gente se encontramos, é claro que eu já sabia que tinha acontecido, né? Eu conheço a família, né? Aí teve gente lá que falou para mim assim, da guia, o seu amiguinho crente lá encheu a cara, caiu na farra, bebeu, dançou lá. Aí eu peguei e falei assim, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu não fui meter o pau nele não, porque nós não estamos aqui para derrubar ninguém, nós estamos aqui para apoiar e levantar nossos irmãos em palavra, apoiar naquilo que a pessoa precisar, porque hoje foi ele que aconteceu isso. Eu, graças a Deus, eu nunca tive vícios com bebida, com cigarro, com droga, graças a Deus eu nunca tive esse tipo de vício. Mas também eu sou um ser humano e nós não estamos livres de cair na fraqueza, a fraqueza espiritual, o desânimo, né? Às vezes as lutas do dia a dia, elas nos deixam tão triste, tão abatida, que às vezes a gente busca força para ir para a igreja e a gente não tem. Então, e querendo ou não, isso também é um erro. É um erro a gente se deixar abater, se deixar fraquejar. E pelo fato de eu não ter ido e ele ser meu amigo e foi e caiu, né? É claro que se eu tivesse ido, eu ia ficar mais próxima dele, né? Eu ia alertar ele pelo fato de eu não ter problema com vício, nunca bebi. Para mim seria mais fácil, né? Falar com ele, olha, você toma cuidado, vigia, porque você já bebeu, nós estamos num ambiente, você é um novo convertido, você tem que tomar cuidado. Mas ele fez o quê? Ele confiou na glória dele. Isso é a pessoa se vangloriar. A palavra de Deus fala, fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Então, se você não se sente preparado para estar nesses lugares, para que você vai? Não se arrisque. Aí ele ficou triste, ficou desanimado, aí a gente se encontrando, ele falou para mim que não ia mais.
Aí eu falei para ele assim: você não pode colocar a responsabilidade dos seus atos em cima dos outros. Você tem que olhar para dentro de você e enxergar que quem errou foi você. Você foi para a casa do seu irmão com as suas próprias pernas. Seu irmão te convidou, mas foi você quem foi. E ninguém te obrigou a beber nada lá. Você que bebeu com as suas próprias mãos. Então você não tem que ficar acusando as pessoas. O errado foi você que foi para aquele ambiente. Se você não se sentia preparado para ter ido para aquele ambiente, para que você foi? Aí ele ficou assim, aí ele falou assim: irmã, você está certa mesmo. Eu sei que eu errei, eu vou procurar me consertar. Eu falei para ele: a melhor dádiva de um ser humano é ele reconhecer que errou. E se você reconhece que você foi fraco e que você errou, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E se você quer se levantar, Deus vai te fortalecer novamente. E deixa aqueles que zombaram de você, aqueles que fizeram chacota com você, continua firme na presença de Deus e vai mostrando, né, o seu comportamento, não para eles, mas com você mesmo, com Deus. Vai fazendo as coisas para agradar a Deus, que Deus vai te fortalecer e você vai se reerguer e você vai mostrar realmente para eles que você é uma nova criatura, que você é uma outra pessoa. Aqui no livro de Salmos 39, Salmos 39, versículo 1, fala assim: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Porque guardarei o caminho, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porque não é em todo lugar que você deve entrar. E se você entrar em algum lugar, você tem que prestar bem atenção naquilo que você fala. Porque, tem muitas pessoas ali de olho aberto, olhos abertos, observando o seu comportamento. No versículo 2, emudecei em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dai-me conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Quando você for em algum ambiente, eu falo você, mas eu já falo eu também. Quando nós for entrar em algum ambiente que aquelas pessoas ali não são servo de Deus, não são cristão, você tem que falar com Deus antes e falar para Deus: Deus, eu sou frágil, eu sou pecador, eu sou humano, eu sou cheio de erros, de defeito. Muitas das vezes eu não reconheço que eu sou tudo isso, mas eu peço a Ti, Senhor, sabedoria, discernimento, que o Senhor venha me dar força, que o Senhor me ajude a vigiar. É claro que eu e você sabemos que Deus e Jesus não estão nessa terra.
Jesus falou: eu vou subir, mas deixarei com vocês o Consolador. Quem é o nosso Consolador? É o Espírito Santo. Quando nós formos para algum lugar, nós temos que convidar o Espírito Santo para ir com a gente. É claro que tem lugares que, quando você vai naquele lugar e você fala com o Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo ele já toca na sua mente, né? Nós temos mania de dizer, o Espírito Santo falou no meu coração, mas não é coração de carne, é coração pensamento. O Espírito Santo fala, aquele lugar não é para você, aquele ambiente não é para você. Então você não vá. Muitas das vezes você não está preparado espiritualmente para entrar naquele ambiente. E aí você desobedece e entra e vai e acontece o que aconteceu com o meu amigo novo convertido, né? Coitado, ele caiu, mas quem sou eu para acusar ele? Eu estou gravando esse vídeo hoje, não vou falar o nome dele porque não convém, foi com ele, mas eu não sei o dia da manhã o que pode acontecer comigo, e você também não é ninguém para julgar nem condenar o que aconteceu com ele. Ele apenas foi fraco e não vigiou o ambiente que ele entrou, né? Aqui no versículo 4 fala assim: Senhor, dai-me conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Pois é, nós somos frágeis, né? Ninguém é bam, não. Ninguém é super-herói, não. Ninguém está livre de cair, de acontecer algo, porque a falta de vigilância faz a pessoa cair, se expor ao ridículo, né? Às vezes a pessoa faz cada coisa que ela se expõe ao ridículo e ela nem está se tocando no que ela está fazendo. É falta de vigilância. Então, isso serve para você, serve para mim, porque quando eu prego aqui, eu não prego só para você, eu já estou pregando para mim mesmo. Quando eu prego para você, eu já estou pregando para mim. Então, nós temos que vigiar o nosso agir, nosso falar, nosso comportamento. Eu, a da guia, eu erro muito, gente. Eu erro muito, eu peco muito. Eu clamo a Deus misericórdia pela minha alma todos os dias. Todos os dias eu clamo a Deus misericórdia pela minha alma, porque eu não quero que Jesus volte e eu esteja despercebida e que ele venha e volte e eu fique. Eu não quero ficar aqui não, nessa terra podre não, porque se eu morrer antes da volta de Jesus, eu quero morrer com ele. E se ele voltar antes de eu morrer, se eu ainda estiver aqui nessa terra, quando Jesus voltar, eu quero estar preparada para mim subir com ele. E você também. Você sim. Qualquer um de vocês que estão aí me ouvindo, se você decidir largar as suas coisas erradas e você se entregar para Jesus, ele vai te levar junto. Vai sim. Você vai para o reino de Deus junto com ele. Se ele chegar e você estiver fazendo coisa errada, eu e você, é claro que ele não vai olhar. É tanto que a palavra fala que quem vai ouvir o som das trombetas é os salvos. É aqueles que estão preparados para subir. Eles vão ouvir o som da trombeta. E eu quero ouvir o som da trombeta, porque eu quero ir. Eu não quero ficar aqui, não. Porque quem ficar aqui, quando acontecer o arrebatamento, quem ficar aqui vai sofrer demais, vai penar demais. Amém, gente? Que você tenha um dia abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas. Um beijão para todos e até logo.